Ó, tô com vergonha de perguntar isso, mas eu vou perguntar. Por exemplo, ó, o Nietzsche ele critica no Zaratustra com a- quando ele narra sobre as formas daquele dragão. é, o dragão ele é um símbolo que nos remete à criação do Estado, à criação de leis, isso tudo como resultado moral, igual eu perguntei ali em cima. Quando você fala nessa aristocracia, a gente fala na superação de tudo aquilo que se resulta da moral. Ok. A gente poderia dizer que por essa superação desses produtos, existiria uma forma de anarquia também, ou não? Então, eu também já pensei sobre isso e, de fato, há leituras possíveis que reconhecem Nietzsche como um teórico anarquista, sim, né? Porque essa transvalorização de todos os valores morais é um tipo de anarquia, né? Mas ao mesmo tempo em que é uma superação, né, dos valores pré-estabelecidos, também é um reencontro, né, a uma nova posição desses valores, né? Por exemplo, os anarquistas clássicos, eles têm um certo problema em relação à ideia de hierarquia, né? Que é algo que o Nietzsche não tem problema algum. Por quê? Porque a hierarquia é uma marca, né, da vontade de poder, né? E portanto a hierarquia ela é um motor, né, para essa transvalorização de todos os valores. A imposição, né, do do espírito elevado diante do espírito pequeno é um tipo de hierarquia, né? É uma construção hierárquica. E o Nietzsche não tem problema nenhum com isso, diferente dos outros anarquistas. Ele diria que a visão dos outros anarquistas, os anarquistas clássicos, em relação à ideia de liberdade, o Nietzsche diria que, na verdade, é uma visão moral demais de liberdade. E é uma visão, portanto, que deve ser superada. Nesse sentido, Nietzsche critica esses anarquistas, entende? E ele vai dizer que ele não é anarquista, né? Agora, no sentido de que é necessário destruir toda a moral, porque o homem precisa, enquanto vontade de poder, enquanto vontade de potência, de uma nova visão de mundo em que ele se coloca como um espírito elevado e cria uma nova sociedade. Sim, nesse sentido, Nietzsche é anarquista. A existência do Estado é problemática para o Nietzsche porque ela não é instituída pelos espíritos elevados. Ela não é instituída, né? Ela não tem como motor a vontade de poder. Ela tem como motor a moral. O nosso Estado, ele é moral, né? Ele é moral no sentido de que ele é uma ideia, né, desses homens que não têm um espírito elevado, mas temem os espíritos elevados e exigem uma ordem estática acima de tudo. Exigem uma ordem estática acima da própria concepção de vontade de poder para elevação do próprio espírito, entende? Na verdade, esses homens eles criam o Estado porque eles têm medo da vida, entende? Eles têm medo do destino trágico que é a vida humana, né? Os estadistas, por exemplo, eles vão dizer que muitos estadistas, né, por exemplo, com Hobbes, vai dizer que há um estado de selvageria que deve ser superado pela moral e a concretude dessa moralidade é a forma do Estado, né? Que oferece um certo contrato, né? Para que o homem supere essa condição de natureza dele e, e viva um estado do qual a moral possa ser instituída como forma última da humanidade, entende?
E o Nietzsche é totalmente contrário a isso. Isso daí pra ele é o dragão, né? É o dragão do você deve, né? Você deve abdicar da sua condição de natureza para ter uma ordem, e essa ordem é aquilo que você deve seguir. Essa ordem é boa, essa ordem é a forma última humana. Por exemplo, esses estadistas vão dizer que em troca dessa condição de natureza em que a liberdade é uma liberdade pura, é a liberdade do caos, né? Que é mais uma ideia de libertinagem, né? Nessa condição o ser humano é capaz de qualquer coisa, é capaz das maiores atrocidades. O estadista vai dizer que o contrato social, né, ele é um tipo de troca em que o homem abdica dessa liberdade selvagem dele, né, dessa condição natural dele, em nome da ordem. Né? O homem abdica da liberdade e, em troca, ganha a ordem como uma condição é, de alcance, né, civilizatório. Só que para o Nietzsche, todas essas condições morais inibem a busca genuína do homem, né? Que é alcançar essa condição artística do espírito elevado no reconhecimento dessa dessa tragédia, né? Dessa tragédia que é a existência humana, que é uma tragédia que busca digamos assim, inclusive a superação de si mesma, né? Digamos assim, o homem ele tá tão imerso nesse disparate da existência e dessa vontade louca que é a vontade de poder, que ele exige a própria autossuperação enquanto afirmação de existência, né? Portanto, para o Nietzsche, o homem, enquanto condição histórica, ele é algo que deve ser superado, né? E o homem é superado na medida em que toda a moral é transvalorizada, né? À medida em que o homem se encontra num novo horizonte, né? A ser, digamos assim, desvelado enquanto vontade de poder. Tanto que uma das ideias mais recorrentes na obra de Nietzsche é qual? O devir, né? Um dos autores que ele mais usa, né? Um dos autores que ele mais é influenciado é o Heráclito. Por quê? Porque a vontade de poder exige do homem uma constante deveniência, né? Do que ele é. E portanto o homem não tem uma forma pré-configurada na moral que diz o que é o seu próprio agir. O homem é um espírito que se projeta no mundo e se descobre à medida em que ele se projeta no mundo, entende? Sartre ele foi amplamente influenciado por Nietzsche nesse aspecto, né? Ele consegue traçar em Nietzsche a trilha do existencialismo, digamos assim. Da mesma forma que Heidegger também usa esse componente do devir de Nietzsche na sua própria filosofia para poder elaborar a ideia de ser aí, né? A ideia de Dasein, do ser no mundo.